6, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Isto Paulo escreveu para Coríntios. É um trecho de uma longa carta. Emmanuel separa esse trecho e realiza seus comentários no livro Ceifa de Luz, através da psicografia de Chico Xavier. E todos os comentários de Emmanuel, mais de 1000 versículos selecionados do Evangelho, são comentários de aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Emmanuel nos traz, na vida corrente, na vida diária, aquele versículo do Evangelho, a circunstância da vivência para a nossa evolução espiritual. Sendo este versículo, vou ler de novo, preste atenção, porque terão que imaginar que título deu Emmanuel para este versículo, excluindo aqueles que já sabem, porque foi publicado no Facebook e no feed de amigos. Então temos uma parte que desconhece, porque não consulta o Facebook, ou não tem amizade comigo dentro do Facebook, e uma parte que já sabe. A parte que já sabe, alguns talvez esqueceram, né? Outros se lembram. Mas vejam bem, olhem que coisa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, ou o sino que tine. O metal que soa um barulho, chama uma atenção. O sino que tine, um barulho. Falar a língua dos homens e dos anjos, uma compreensão, uma inteligência, uma capacidade acadêmica, humana e espiritual gigantesca. Com isso, e ao mesmo tempo, sem nada, com a condição da caridade. Mas que título teria um versículo desse? A respeito do que estaria falando Emmanuel? O normal, se fôssemos fazer uma pesquisa nas mentes, é fácil, caridade, vai falar de amor. Né? Amor seria talvez, né, caridade, aquela benevolência. Nos lembramos até no Livro dos Espíritos, como Jesus entende a caridade. Vamos ter essa questão hoje nas nossas reflexões. No entanto, Emmanuel coloca como título compreensão. O problema são os comentários que ele faz. Ele vem, parafraseando com o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia, e cria circunstâncias. Se fala nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem no plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão, que vai ser a palavra e o termo comum e todo o raciocínio de Emmanuel, dos meus semelhantes serei qual gonzo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Compreensão. Que compreensão? Como é que é isso? Se cobrir-me de dons espirituais, adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Que necessidades? Saúde, dinheiro, moradia? Mas isso é vida humana. Ou ele está falando para o espírito? Qual que é a maior necessidade? O corpo não é só um instrumento de uso do espírito? E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, se não demonstrar compreensão
em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Aí ele já foi no extremo. Ele já colocou realidades que ninguém faz. Dá tudo que tem, ou aceita ser queimado vivo. Né? Ser queimado vivo, na fogueira. Não adianta se não tiver compreensão, se não saber o que está acontecendo, se não entender o porquê das coisas. Vamos passar por uma questão prática, que aí vocês já deixam de me olhar assim com esse cara, assim, não estou entendendo nada, hoje a coisa está complicada, né? Parece que ele fala, não sei nada. Vamos falar de uma coisa que a gente conhece, a didática que Jesus usava. Falava das coisas que todo mundo conhece e explicava a coisa que era difícil, porque estava na parte sutil. Nós sabemos que os alunos vão fazendo os anos escolares e depois fazem o vestibular. Tentam uma vaga numa academia e vão para um teste. Digamos que o teste é só de múltipla escolha, né? Sem questões, só de múltipla escolha. A, B, C, D, E. Não tem nada para escrever, tira a redação, tira a cálculo, só teste. Você faz o teste e coloca lá. Bom, isso todo mundo sabe do que estamos falando. Agora, uma outra coisa que todo mundo sabe ainda mais do que isso. Ganhar na Mega Sena acumulada sozinho. Né? Esse todo mundo sabe mais. Acertar 6 números. É uma outra coisa. Existe uma técnica de saber quais serão os 6 números que são sorteados, que serão sorteados? Não existe. O automóvel Fox Prata ASU 2172. Tem um carro na frente de uma casa que ele estacionou na garagem dela. Ela está, a dona da casa está, é um Fox Prata aqui na frente. Então falávamos que uma coisa tão boa, ganhar na Mega Sena acumulada. Então ganhar na Mega Sena acumulada. Existe uma técnica para prever os números que serão sorteados? É puro chute, né? Quem tem controle dessas coisas é Deus, é o Criador. Nós, como homens, não temos condições. Agora, no vestibular, existe a condição de você estudar e conhecer a matéria. E aí fazer a resposta certa. Mas também pode ser dado um chute. Não sei, chuto, não sei, chuto, não sei, chuto. E aí o chute pode estar certo ou errado. Da mesma maneira que ganhar na loteria, um teste de múltipla escolha. Na questão humana, da mesma maneira que alguém pode ganhar numa Mega Sena, numa quina, fazer quadra, terra, ganhar um prêmio, no exame vestibular, se o aluno for, o estudante for feliz no chute, quando ele entregar e for corrigido, o colégio pode dizer assim, não, você chutou isso e você não vai ter a vaga. Olha, existe isso, vocês já viram? Falaram, esse daqui entrou, não, foi no chute, ele não sabia nada, foi o primeiro a entregar, não dava nem tempo de ler. Se nem der tempo de ler, ele chutar tudo e entregar, ele é aprovado, se ele acertar, não é? Por quê? Porque o examinador não tem condições de saber o que ele compreende e o que ele não compreende. O que ele fez chutando, fez por intuição, fez palpite, e o que ele domina o assunto. Não tem como avaliar. Ele entregou aquilo daquele jeito, naquela forma, e só baseado naquilo é que ele faz a avaliação. Não é? Só que ele está falando entre nós e Deus. Então qualquer coisa que nós fazermos, não existe o nosso chute para com Deus. Deus está nos medindo. A que ponto nós compreendemos as coisas, ou não compreendemos. Então, às vezes, podemos fazer uma ação e uma outra pessoa fazer a mesma ação. Uma compreende o que está fazendo, a outra não compreende. Só quem compreende está fazendo a caridade. Na mesma ação. Os animais trabalham de acordo com leis da natureza o tempo inteiro, sem erro. Eles não têm escolha. Mas eles não fazem caridade. Eles não compreendem. Eles não têm o pensamento contínuo. A caridade é necessário compreender o que está acontecendo. É assim que ela conta. Tanto que Emmanuel termina com uma frase tão forte
ele vem falar, fora da caridade não há salvação. Que todo mundo já sabe, está escrito nas paredes. Mas a realidade é que, fora da compreensão, não há caridade. Vejam que profundo, aonde ele vai em relação ao que é caridade. Fora da compreensão, não há caridade. Você fala a língua dos homens, fala a língua dos anjos. Você é queimado vivo, você dá tudo que tem, mas você sabe o que está acontecendo no processo logístico em que Deus te insere no processo evolutivo? Você está entendendo o que acontece com você e com os outros? Conhece a lei divina? É consciente? Você está escolhendo isso porque está pensando como Deus pensa? Ou é simplesmente o chute? Alternativa C, depois B, 6 números ganham na Mega Sena. Então, para Deus, que conhece a todos nós intimamente, nos cria, estamos inseridos num processo evolutivo, é necessário, acima de tudo, compreensão para realmente evoluir. Caridade, evolução. No Evangelho de Jesus, aonde foi a circunstância de maior dificuldade de todas, de compreensão entre os discípulos e os apóstolos? Qual seria a questão mais complicada de compreensão? A compreensão ela é fundamental. Vamos ver, por exemplo, no próprio Paulo de Tarso. Enquanto ele examinava a lei, com aquele amor enorme que ele tinha para com Deus, mas examinava de um certo modo, ele perseguiu os cristãos. Tirava as coisas, prendia, matava. Foi depois de uma compreensão, foi depois de cair num conjunto de reflexões das coisas que cercavam na sua vida, no caminho de Damasco, que Jesus vê o momento adequado, se mostra em corpo espiritual, ele fica cego, depois recupera a visão e vai ficar estudando 3 anos no deserto, estudando o Evangelho. 3 anos no deserto, é aí que ele vai compreender essas variáveis, essa logística, como essas coisas funcionam. Foi a compreensão, não foi simplesmente um fato de uma aparição de um espírito que brilhava mais do que o sol, que ofuscava, que o deixou cego temporariamente, e só por este fato, e aí houve toda a mudança dele. Não, Jesus se mostra porque era o momento certo em que ele estava amadurecido para ganhar nova compreensão. E em 3 anos, ele ganhou nova compreensão estudando no deserto. Maria de Madalena não é uma grande figura do Evangelho? Mas o que mudou a vida dela? O que foi? Ela que andava na companhia dos patrícios romanos, cercada de todas as coisas, todas as riquezas, perfume, tapetes, escravos, servos, um dia ela viu Jesus falando, junto com os soldados romanos. E isto não é uma linda história que eu estou contando para emocionar corações. Isto é fato que foi retirado do livro Boa Nova, da produção mediúnica de Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos. Assim como os outros detalhes que iremos estudar, estão tirados dos livros da produção mediúnica de Chico Xavier. E dentro desse contexto, desse aval da produção mediúnica de Chico Xavier, de longe a maior, mais de 400 livros, de perto a melhor, uma qualidade incomparável. Então andava ela, quando viu algumas palavras, e a partir daquele momento, só aquelas palavras foram suficientes para ela ficar entediada com tudo que tinha na casa dela. As coisas perderam a graça. Muita gente não está assim, eu tenho saúde, o dinheiro necessário para viver tenho, não estou brigando com ninguém, mas a vida não tem graça. Vive um tédio. O que fez ela? Nos dias seguintes, pegou um barquinho, foi pelo lago de Genezaré,
foi até Cafarnaum, foi na casa de Pedro, onde Jesus ficava, e teve uma conversa, uma longa conversa. O que ocorre nessa longa conversa? Uma mudança de entender as coisas, uma mudança de raciocinar, uma compreensão. A partir daí, ela mudou o jeito de viver, passou a seguir Jesus para continuar aprendendo, financiou a vida de Jesus e dos seus apóstolos, depois viveu do próprio trabalho, depois ensinou o evangelho para os leprosos, até ficar leprosa, e sabendo da morte próxima, ir visitar Maria de Nazaré e João, discípulo amado, em Éfeso, na Turquia. Compreensão. Mas falávamos, qual é a circunstância, segundo a produção mediúnica de Chico Xavier, em que às vezes havia briga entre eles, contenda, grosseiras, que Jesus era obrigado a intervir? Já ouviram falar disso, que os discípulos de vez em quando se atracavam? Né? Na palavra. Mas ficava um ambiente que Jesus se via obrigado a intervir várias vezes. Nós estamos falando do quê? Caridade. Não é o tema de hoje, não é o versículo que o Espírito Emmanuel isolou, da carta de Paulo. Nós vamos sair do tema de caridade. Aí ele vem falar de compreensão. A importância da compreensão para se realmente praticar a caridade. E agora estamos falando de maior dificuldade de compreender as coisas, a nossa vida, os semelhantes. Do que estamos falando? Hoje não vai ter lição de casa. Né? E sempre, olha, vai ler no livro dos Espíritos, tal e tal e tal questão. Não é assim? E aí vocês vão lá para casa. Ele falou, chegar e falou, a lição de casa era essa. Hoje não tem. Hoje quando vocês vão chegar em casa, vocês vão ter algo para falar assim, olha, foi a coisa mais de louca que eu já ouvi falar na minha vida. Né? O tema era caridade. De repente falou para a compreensão. Sabe o que foi o contexto do estudo? Qual que é o maior problema de todos? Do que se falou, a maior parte, apesar que já estamos chegando quase na metade do tempo, né? O problema é... Quem quer chutar? Dinheiro. Riquezas materiais. Dinheiro. E Jesus via os seus discípulos, por exemplo, Tadeu, nas suas pregações, interpretando o Evangelho do Cristo, com o próprio Jesus olhando, fazendo um estágio de palestrante do Evangelho, de divulgador do Evangelho. Ele fazia nas pregações, ele intimava as pessoas a entregar todos os bens para os necessitados. De modo errado, com o contexto do Evangelho ensinado pelo Cristo. Filipe vivia dizendo assim, ninguém pode ter mais do que uma camisa. Quem tiver duas ou mais tem que dar a segunda e as outras para os outros. Filipe falava isso e Jesus, observando, e a briga entre eles. Mas Jesus não falou isso, o Evangelho não é assim, não é. Levi do outro lado. Não, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu trabalho na coletoria dos impostos, diz Levi. Tem muita gente que esconde a riqueza para não pagar imposto. Chega aqui como se fosse mendigo, miserável, não quer pagar imposto. Mas eu sei as propriedades que eles têm. São aparências. E aqueles que vivem como mendigo, na mendicância, porque é uma maneira mais confortável, não tem que trabalhar. Tem saúde, tem oportunidade, mas não quer trabalhar. Faz a conta, se eu trabalhar, quanto ganha? E se eu não trabalhar, quanto ganho? E vivia quase do mesmo jeito. Então, dentro desse contexto, e aí entrava Pedro, era pior do que discussão de futebol, de turma fanática, e Jesus tinha que intervir. E Jesus procurava uma oportunidade, um momento adequado, para esclarecê-los a respeito do significado do dinheiro, das riquezas.
da questão da caridade, relacionada com dinheiro. Isso acaba ocorrendo no fim da sua missão, na sua última viagem para Jerusalém. Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém, mas passa por Jericó. Jericó é a cidade do mundo mais antiga continuamente habitada. 10.000 anos ela é continuamente habitada. Como sabemos disso? É a academia dos homens, porque nas escavações arqueológicas pegaram objetos, instrumentos e fizeram um exame do carbono 14 e deu lá 10.000 anos tem esse objeto. E como prova material de cidade continuamente habitada é considerada Jericó. É um oásis. E o curioso é a posição que ela está na falha do planeta, porque saímos do Mediterrâneo, do nível do mar, sobe aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, chegando em Jerusalém, e aí vai descer a 400 metros, que é a superfície do Mar Morto, abaixo do nível do mar. E de Jerusalém a Jericó são só menos de 30 quilômetros. Menos de 30 quilômetros descendo mais de 1.200 metros. É uma descida gigante, é um imenso deserto de pedra. E aí, aquele oásis. E continuando a descida, vamos dar no Mar Morto. Lugar que recebeu a rainha Cleópatra. Mas aquele lugar tinha muitas plantas, flores. Aliás, tem. Porque o deserto está lá, o oásis está lá. Hoje com lojas maravilhosas, restaurantes, né? Um espetáculo. Então Jesus ia passando por Jericó e havia aquela grande multidão com a expectativa de que fosse aquela Páscoa que haveria a libertação do povo judeu. Esperavam o Salvador, o Libertador, o Messias. E eles acreditavam, muitos acreditavam, que Jesus, por seus poderes, por suas curas, por provar o seu domínio sobre os fenômenos da natureza, e que isso iria ocorrer naquela grande festa da Páscoa, que significa libertação para os judeus, iria ocorrer nesse momento. Então Jesus vem cercado daquela multidão, e havia em Jericó o chefe dos cobradores dos impostos, um homem muito baixo, chamado Zaqueu, e odiado por todos. Por que ele era odiado? Porque ele era um judeu que fez um contrato com os romanos. Ele arremata o direito de cobrar os impostos. E ele tinha um conjunto de cobradores, de publicanos, cobradores de impostos. Ele era o chefe deles. Então, os judeus odiavam, primeiro porque tinha que pagar o imposto, que era a dominação dos romanos, tiravam sangue de pedra. Segundo, porque um outro judeu fazia isso, e porque esse judeu que fazia isso, ele era um homem completamente impuro, porque não podia ter nenhuma relação com os romanos, com pagãos. Não podia entrar na propriedade, ficava impuro, tinha que fazer ritual de purificação. Não podia pegar objeto, não podia tocar no corpo, não podia dirigir palavra, tudo tornava impuro. Quantas vezes estudamos os rituais de purificação com as águas, lavando objetos, corpos, mãos, tudo impuro, tudo purificação, tudo lavagem. E Zaqueu tinha contrato. Só que Zaqueu ele tinha uma coisa dentro dele que ele gostaria muito de conhecer Jesus. Porque ele era odiado por todo mundo e era um dos homens mais ricos que existia. Jesus não tinha nem uma pedra para pôr a cabeça. E era amado por muita gente. E dizia assim, que coisa que é o mundo, né? Eu estou aqui, sou o chefe dos cobradores dos impostos. Além disso, ele tinha uma rede de negócios, de plantações, criações de gado. Ele investia todo o dinheiro, produzia. Todo mundo odiava ele. Jesus não tinha uma pedra. E era amado por muita gente. E ele ficava pensando assim, além do mais, tem um publicano que segue Jesus. Eu sou chefe de publicanos. Levi é um publicano que segue Jesus. Coisa estranha.
Porque para mim eu fico impuro, e Jesus anda com publicano, e aí ele não está impuro? Por que os outros discípulos não estão impuros? Ele não faz quase a mesma, não na mesma faixa? Ele não é um publicano? Não trabalha na coletoria dos impostos? Não está nesse contrato também? Lá em Cafarnaum, naquela área? E ele estava em Jericó. Mas o que mais impressionava Zaqueu, realmente, o que mais ele tinha vontade de conhecer Jesus, é porque ele conhecia Bartimeu, um cego, filho. Timeu é o nome do pai do cego. Porque os deficientes, os doentes, eles perdiam direito a qualquer coisa, né? Então tinha direito nem de nome. Ele deu nome, chamava pelo nome do pai, Timeu. O filho de Timeu. Filho, Timeu. Era o pai dele. O nome dele não valia mais nada. Ele era um cego, ficava vivendo de esmola. E um dia ele foi curado por Jesus. E Zaqueu dava esmola para esse cego. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, tinha vários negócios, mas ele dava esmola. E ele tinha uma afinidade com Bartimeu. Ele dava esmola. E o Bartimeu ficou curado. Jesus curou Bartimeu um dia. E ele ficou impressionado. Ele falou assim: eu com todo o meu dinheiro não poderia fazer nada para o Bartimeu, só dar esmola. E Bartimeu era um caso que ele conhecia, então não era conversa que falava, curou paralítico, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho. Não, Bartimeu ele viu muitos anos. E depois viu que ele foi curado. Então isso deixava em seu íntimo, pelo menos ver Jesus passar, já que Jesus vinha com aquela multidão, indo para Jerusalém, para comemorar a Páscoa, o que é obrigatório para todos os judeus. Por isso que o templo tinha uma área tão grande, de 121.380 metros quadrados de área, porque em 3 festas anuais todos os judeus tinham que ir para lá, e ainda ficavam animais, tinham sacrifício, né? Então, ele vê aquela multidão, vê Jesus, ele quer se aproximar, um homem baixo, o povo tinha antipatia dele, ninguém dava a mínima possibilidade para ele. Se Zaqueu queria olhar para um lugar, o pessoal fechava a vista. Fechava, né? O pessoal odiava Zaqueu. Então o que fez Zaqueu? Ele viu o caminho, ele ficou imaginando, viu o caminho e pensou assim: ele vai passar naquele lugar lá que tem um sicômoro, uma árvore, à beira do caminho, enorme, com troncos grossos, grandes, e ela cobria o caminho que passava. Ele pensou: eu vou naquela árvore, que está distante ainda do caminho, subo nela, sento lá, e Jesus vai passar bem embaixo. Lá em Jericó hoje, tem uma árvore que é venerada como sendo aquele lugar que narra o Evangelho. Mas não existe nenhuma evidência que nos dê a possibilidade de dizer que era aquele lugar, que era aquele caminho e que era aquele lugar, né? Isso há 2000 anos não era aquela árvore. Embora essas árvores também ficam nascendo no mesmo lugar e podem durar muitos séculos. Mas o que vale é a veneração do Evangelho. Eles também não deixam ninguém subir na árvore e sentar lá em cima, o que algumas das pessoas do grupo queriam fazer. No Rio Jordão teve uns pessoal lá que tirou a camisa, tirou os documentos e pum, pulou no rio. Não é? Porque ficavam entusiasmados demais e queriam, né, entrar no corpo a corpo com as coisas. Então a árvore está lá, está cercada, você pode fotografar por a mão, tal, mas não queira fazer que nem Zaqueu, subir na árvore lá, né, e ficar em cima do caminho, porque as autoridades locais não permitem. Bom, mas Zaqueu ficou lá, e a multidão veio, Jesus passa por aquele caminho, e aí começa o ensino. Jesus é tido como Messias, tem os seus poderes incontestáveis. Zaqueu, odiado por todos, tem contrato com os impuros, os romanos, com os pagãos, contraria a lei de Moisés. O que faz Jesus? Provoca a maior indignação que houve para todos os judeus da época. Jesus para na árvore do sicômoro, olha para cima, vê Zaqueu e desça depressa, porque eu preciso ficar na sua casa hoje. Isso foi algo
estrondoso, catastrófico. Como? O Messias, com todo esse poder, ele se dirige a palavra, o olhar, para um homem impuro, odiado, pecador. Isso é um absurdo. E ainda vai ficar na casa dele. Não dava para entender. Era impossível. Todo mundo vivia aquela relação de ódio e amor, de esperança e de desilusão ao mesmo tempo. Esse não é o Messias. Contraria a lei de Moisés. Brutalmente. O que eles mais odeiam, cobrador de imposto. Ele vai na casa dele. Pior do que isso. A produção mediúnica de Chico Xavier nos dá um detalhe do que ocorre. Que a anotação do Evangelho não fala. Quando Zaqueu desce da árvore, Jesus dá o braço para Zaqueu e vai até a casa de Zaqueu com os braços dados. Este detalhe está no livro Boa Nova, não no Evangelho. Mas é algo impactante. E Jesus conversa com Zaqueu, e Zaqueu começa a se explicar o que Jesus mostra para as pessoas que estavam atônitas, perplexas, como é que ele investia o dinheiro. Que vinha gente de Jerusalém, lá que tinha milhares e milhares de oportunidades de emprego, no templo, no câmbio, nos animais de sacrifício, e vinham pedir emprego para ele, porque ele pagava muito melhor, porque ele cuidava melhor dos seus empregados, porque ele fez todas as terras produzir, criar gado, ele fazia a riqueza movimentar sempre no bem da comunidade. Que o paraíso, o oásis, parecia um paraíso na terra, de tão lindo, de tanto investimento que ele fazia. Mas esta parte ninguém via. Mas Jesus mostrava, nesse contexto brutal, emocional para os judeus da época, não para nós só se fizermos um pouco de esforço, de querer entender o que acontecia na época, se colocar no lugar deles, para ter esta compreensão. E aí o que ocorre? Jesus conversa com Zaqueu, como Paulo estudou no deserto 3 anos, como Maria Madalena ficou várias horas conversando com Jesus na casa de Pedro em Cafarnaum. E depois de uma longa conversa de Jesus com Zaqueu, Zaqueu ganhou ainda uma nova compreensão, entendimento das coisas, do dinheiro, dos valores, dos homens, dos espíritos, das almas, de como Deus nos cria, do processo evolutivo que estamos inseridos, de tal modo que ele se levanta e faz algo ainda mais impactante do que Jesus, o próprio Messias, ter parado, pedido para descer, ido na casa dele e dado o braço. O chefe do cobrador dos impostos devolve metade dos seus bens aos pobres. Ele dá metade de todo o seu dinheiro aos pobres. Vocês já viram algum chefe de cobrador de imposto, algum rico, dar metade, 50% de todos os seus bens para os pobres? Ele dá metade de tudo. E ainda diz, o que eu roubei, se eu roubei alguém, eu indenizo em 4 vezes. Dá metade do seu patrimônio, distribui aos pobres. E o que ele roubou alguém, se fosse constatado isso, se ele tivesse realmente roubado alguém, prejudicado alguém, ele daria uma restituição de 4 vezes o valor. E este 4? Por que 4? Podia ser 3? Podia ser 5? Tanto faz? Só para mostrar que é mais do que 1? Ou será que tem algum significado? Tem? Qual? Símbolo espiritual, né? Lá na lei de Moisés, existia um critério, está lá no livro de Êxodo, conforme o ladrão fosse pego roubando, como é que ele tinha que indenizar, restituir aquilo que lhe foi roubado. Então, se foi boi, estava lá. Você roubou um boi, você vai pagar 5. E para cada bicho, para cada coisa, para cada circunstância, inclusive assalto, roubo, homicídio, se foi na luz do sol ou se não foi na luz do sol. São circunstâncias interessantes de perceber como eles viviam, como eles pensavam,
é tão estranho. No entanto, roubar o carneiro, o cordeiro, é 4 por 1. Ele escolheu restituir 4 porque ele estava fazendo uma referência como se ele tivesse roubado o cordeiro. Mas por que ele escolheu o cordeiro? Porque para os judeus era o símbolo da aliança, do sacrifício do homem para com Deus. Abraão não sacrificou o filho, sacrificou o cordeiro. João Batista, eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus. Então, ele quis mostrar que eles tinham prejudicado o caminho das pessoas para Deus, como se tivesse roubado o cordeiro. Quantas pessoas nos roubam tempo, nos roubam esperança, nos roubam compreensão, nos iludem? Quantas pessoas vão divulgar o Evangelho e roubam de quem está ouvindo a compreensão daquilo? Quantos cegos que guiam cegos e vão ambos para o abismo? Vejam a lucidez a que chegou Zaqueu. Ele escolheu o cordeiro, indeniza 4 por 1. E Jesus testemunha que naquele dia entrou a salvação naquela casa, porque ele veio buscar aquele que estava perdido. E Jesus usa de uma expressão com uma beleza muito grande na época, porém hoje nós não temos condições de reproduzir em virtude da diferença do idioma, porque a palavra Jesus significa Salvador, salvação, e dentro dessa essência nos chega Jesus porque houve uma transliteração do aramaico, do grego, do latim, e chega assim, Jesus. Mas o que significava realmente era Salvador. É como, por exemplo, eu pegasse uma mesa, para inglês é table, mas mesa, M-E-S-A. Chegava para o americano e falava, como é que você lê isso aqui? M-E-S-A. Que barulho você faz lendo em inglês? Não table, que significa. Lendo em inglês mesa. E ele ia falar lá, do jeito que o inglês escrevesse M-E-S-A. E assim, como ele falava, ele escrevia. Não escreveria table, o conceito da coisa, mesa, não. E aí ia ficar conhecido por aquele som. Jesus é Salvador. Então ele usa o próprio nome dele, significando Salvador. Hoje entrou o Salvador nesta casa. Com 2 sentidos. Cria uma beleza enorme, mas só para o idioma do aramaico. Quando passamos para o português e falamos, hoje entrou a salvação nessa casa, a gente pensa, bom, salvação é uma coisa, Jesus é outra. Na verdade é o próprio nome dele. Vamos ver como é que Allan Kardec viu essa circunstância do dinheiro e a caridade. A pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Pergunta de Allan Kardec, Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos respondem, benevolência de modo geral para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, ser bom para aqueles que estão fazendo coisas erradas, e o perdão das ofensas. Para aqueles que fazem mal para você, você tem que retribuir com o bem. Então é sempre fazer o bem em 3 níveis de dificuldades diferentes. O primeiro é fazer o bem sempre para qualquer um, a qualquer hora. Esse é mais fácil, né? Ser bem educado e tal. Depois já é um pouco mais difícil. Você vê alguém fazendo coisa errada com outra pessoa, mas você não tem relação nenhuma com a outra pessoa, com outro patrimônio, você não tem relação. Mesmo assim, você vai lá e faz o bem àquela pessoa. E a terceira, esse que é mais difícil. A pessoa faz o mal contra você, contra seu filho, contra o seu patrimônio, contra os seus interesses. E mesmo assim você retribui com o bem. Essa é a questão 886. Allan Kardec sempre fazia as questões numa ordem sequencial, lógica. Ele preparava o assunto, ia cercando, ia fazendo, ia discriminando. O que vem logo em seguida? Do que fala Allan Kardec, juntamente com essa questão da caridade? A pergunta 888.
quase é imediata. Só não é imediata porque ele diz assim, mas amar os inimigos, nós podemos ter o mesmo sentimento para os inimigos com que temos para com os amigos? Os Espíritos dizem, não é possível porque não há afinidade de fluidos. Mas é possível sempre retribuir o bem. Compreendendo que a justiça pertence a Deus, estamos todos inseridos na justiça, no amor, na criação do Pai Maior. O sentimento é uma questão de afinidade. Mas o que nos importa, a sequência, a 888, falando de caridade, a pergunta é, o que pensar da esmola? Vejam como Allan Kardec colocou o dinheiro, a esmola, logo em seguida. E sabe a resposta de quem ele escolheu? O que é errado ele fazer é publicar o espírito que está escrevendo a resposta. Mas nessa questão, ele publica o espírito São Vicente de Paulo, que foi santificado em virtude da sua caridade para com os pobres. Na produção mediúnica de Chico Xavier, diz que um dia ele estava oficiando um culto, e havia muitas pessoas muito ricas, e elas começaram a fazer doações, mas todas essas doações para a igreja eram fundamentadas em causas imorais. Um explorava escravo, o outro comemorava uma herança, não precisava mais trabalhar, comemorava a morte do ente querido, né? O outro era a guerra, navio que pirateou e conquistou as coisas. E Vicente de Paulo, fazendo o culto, aí ele fica olhando assim, começa a perder aquela aparência de normal, e vê a imagem de Jesus como se estivesse criando uma vida. E em duas realidades, na espiritual e na realidade material, dentro da igreja, do culto, ele fica absorvido naquilo. Jesus cria um corpo, desce da cruz e começa a ir embora chorando. E ele se vê transportado para o seu corpo espiritual até Jesus e para Jesus. Fala, como, mestre, o senhor vai embora? Nós estamos aqui fazendo culto, recebendo doações. O senhor vai nos deixar, o senhor vai embora da igreja? E Jesus diz, eu estou envergonhado com o que estão fazendo. Tudo imoralidade, roubo, preguiçosos, explorando escravos, sangue, abusando dos outros. E aí ele teve algo inexplicável e caiu no chão. Passou por convulsões, tempo febril. Quando voltou, ele mudou completamente a vida dele, fazendo uma campanha imensa para auxiliar os carentes. E ele responde a respeito. O que se pensar da esmola? Um homem reduzido a pedir esmolas degrada-se, moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. E continua fazendo os comentários, mas Allan Kardec já logo contrapõe, porque ele começa a responder desta maneira. Então Allan Kardec pergunta, você está condenando a esmola? Vejam que nível que era a pesquisa de Allan Kardec. Não era simplesmente aquelas perguntas assim, fáceis, tal. Era realmente algo complicado, que questionava mesmo a fundo a essência. E, evidentemente, que Vicente de Paulo não está condenando a esmola, mas é uma questão de como se faz aquilo. No fundo, o conteúdo da sua resposta é uma questão de compreensão. Compreensão a respeito do que se está fazendo. Tanto daquele que está em condições de ofertar, como daquele que está com a necessidade de receber. Na Revista Espírita, do ano de 1862, também publicado no livro Céu e Inferno, nós temos um caso muito interessante que tem, coincidentemente, a palavra caridade envolvida. É um espírito que faz uma comunicação por uma médium e ele coloca o endereço em que ele vivia, como se ele ainda estivesse vivo. Aliás, até mesmo ele pensava que estava vivo. Por isso ele dá o nome dele, o endereço. Rua de la
Em francês, eu vou ler como em português, fazendo o que nem fizeram com o nome de Jesus. Charité, C-H-A-R-I-T-E, com acentinho agudo, número 14. Rua da Caridade. Rua da Caridade. O que aconteceu com ele? Tinha uma senhora, que era amiga do Sr. Allan Kardec, e ela tinha uma filha que de vez em quando tinha ataques epiléticos, de catalepsia, entrava num sono profundo, e aí entrava em contato com os espíritos, via espíritos. E ao mesmo tempo, quando ela tinha um domínio na vigília, ela era médium de psicografia. Um dia ela teve um ataque e viu que o François Riquier, que era uma pessoa conhecida dela, mas que fazia mais de 5 anos que ela não via, fazia muitos anos que ela não via essa pessoa, mas foi conhecida no passado, porque ela e a mãe dela moraram de aluguel na casa que ele era proprietário. Ele era uma pessoa que tinha muitos patrimônios, fazendas, casas. Eles moravam inquilinos lá. Depois mudaram de residência, foram passando os anos, nunca mais ouviram falar nada dele. E aí ela, tendo tido ataque epilético, estando com o corpo espiritual afastado, via que ele queria falar com a mãe dela, e estava esbruntulando, e falando, e fazendo, e querendo, e acontecendo. E ela voltou, né, e falava para a mãe falou, eu tinha esquecido dele, não sei nem se ele está vivo ou está morto, não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Passou uns dias, ela foi fazer uma psicografia, porque ele se aproximou. E foi nessa psicografia que ele deu um endereço. E a mãe foi conferir. Foi ver se ele estava vivo ou morto, porque o espírito apareceu e disse. Ela foi testar para ver se a filha não tinha sido enganada por um espírito. O que é muito possível. O espírito vem, se comunica com o médium e engana o médium. Então ela foi verificar. Realmente ele tinha falecido, né? E tinha morado naquele endereço. Mas qual que era o problema dele? Ele quase nem sabia se ele estava vivo ou morto. E ele tinha sido muito rico, não tinha casado, não tinha filhos. Então o patrimônio dele foi para os colaterais. E os colaterais estavam vendendo o patrimônio. Porque que iam ficar fazendo com aquilo em partes ideais? E ele estava naquela perturbação dele, indignado, que ninguém dava ouvido para ele, mexiam nas coisas dele, repartiam o dinheiro dele, vendiam as propriedades, como se ele fosse dele e ele estivesse vivo. Vejam como é complicado ter compreensões das coisas da vida. A pessoa morre, já está há quase 5 anos desencarnada, não consegue compreender nem que está morto, se ocupando das questões materiais da vida, como se estivesse vivo, dentro desta confusão. E não é um caso assim raro, não, até é mais para o comum. Quantos casos atendemos nas reuniões mediúnicas a respeito de espíritos que não se reconhecem na vida espiritual, não sabem que fizeram passamento, estão na perturbação espiritual, e muitos deles preocupados com as questões, com a casa que morava, com a fazenda, com as coisas que tinham, com seus negócios, revoltados com as partilhas dos herdeiros. Completa falta de compreensão que o poder do dinheiro, o apego, os prazeres, as necessidades, as angústias das questões financeiras nos prendem. Hoje estudamos a questão da compreensão e a relação dela com a caridade. Vimos o caso de Zaqueu. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, porque ele tinha visto a cura de Bartimeu. E nas curas que Jesus fazia, muitas delas ele falava assim, tua fé te curou. Com Bartimeu, ele também falou isso. Ele curou Bartimeu. E ele falou, tua fé te curou. Mas vamos ver como é que era a visão espiritual. Como é que foi a compreensão de Bartimeu para ser merecedor desta cura de Jesus. Quando Jesus andava com a multidão, que sempre o cercava, Bartimeu, como era cego, ele evidentemente não viu que era Jesus. Por quê? Porque cego não vê.
Ele estava lá, um caminho, sempre vivia de esmola. Ele percebeu que tinha naquele momento lá algo diferente, e diferente muito forte, porque estavam lá passando por cima dele, aquele barulhão todo. Então ele tem que perguntar. Ele pergunta: o que está acontecendo? O que está ocorrendo? E aí o pessoal diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando, e o povo com ele. Quando ele ouve isso, estamos falando de compreensão dentro da caridade. A tua fé te curou. Aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ele já mostra a lucidez do seu raciocínio. Filho de Davi, ou seja, ele compreende as Escrituras, a promessa de Deus, que o Messias viria na tribo de Davi. Tem-lhe piedade, tem-lhe compaixão de mim. Ele conhece a misericórdia divina. Que os poderes do Messias, os poderes de Jesus, não eram feitos para exibição do poder, para demonstração. Prova aqui, ele faz e prova. Era sempre por compaixão, por misericórdia. Deus é misericordioso e justo. Justo, ele estava sério nas consequências das suas escolhas, por erros não corrigidos, ou voluntariamente nessa prova difícil. Justo. Mas Deus é misericordioso. Ele queria ver. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Compreensão, visão espiritual. Tem compaixão de mim. Compreensão. Ele sabe o que está fazendo. Só que o povo não entendia, não compreendia. E começou a reclamar dele, que ele começou a gritar cada vez mais alto. Agora imagina, maltratar o cego. Eles pensavam que aquilo era castigo de Deus. Deus já te castiga, seu imundo. Para de gritar. Não vê que está nos incomodando? Gritando aqui na nossa orelha. E Jesus, percebendo que o cego gritava cada vez mais alto porque não cedia, e o povo judiando do cego, Jesus para e pede para que o tragam. Quando ele sabe que ele é chamado por Jesus, o que ele faz? Na anotação do Evangelho, eles tinham a túnica e a capa. Ele joga a capa e vai sem a capa. Porque a capa representava a personalidade, a condição da criatura. Ele, sabendo, confiando que ele vai para ser curado, ele quer demonstrar que ele vai ter uma nova condição espiritual. Porque uma vez com a vista carnal, ele vai poder seguir Jesus. Ele vai aproveitar o momento da cura. Vai conseguir a condição material. Vai aproveitar a oportunidade e vai passar a seguir. E vai aumentar a sua visão espiritual. Vai modificar a sua compreensão espiritual de tudo. Logo, ele vai ser uma nova pessoa. Como foi Paulo de Tarso, como foi Maria de Madalena. Por isso, no símbolo, do mesmo modo que Zaqueu indeniza 4x1, ele joga a capa. Vai até Jesus. Jesus o cura e diz: tua fé te salvou. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.